Olá! Verão, estação das férias, passeios, clubes e praia. Para garantir a diversão, o organismo precisa estar preparado. Alimentação equilibrada, cuidado com a hidratação e a pele também exige atenção. Protetor solar, chapéu e óculos são indispensáveis e ajudam a prevenir complicações. O problema é que quem vai à praia gosta de voltar com a pele dourada, pois, como muitos dizem, pele bronzeada é sinal de saúde. Será? E como os mineiros não vivem perto do mar, querem aproveitar ao máximo durante esses 15 ou 30 dias de férias. Uma estimativa do Instituto Nacional do Câncer, INCA, é alarmante ao indicar que mais mulheres mineiras possam ser acometidas pelo câncer de pele em 2013 do que em 9 capitais litorâneas, incluindo 8 praias do Nordeste. Além das doenças, a exposição excessiva ao sol provoca envelhecimento, rugas e manchas. Então, nada melhor do que um debate sobre como cuidar da pele e prevenir o aparecimento dessas manchas, de micoses e até do câncer de pele nesse período. E responder a várias outras dúvidas como: além do sol, a água do mar e da piscina prejudicam a pele? A partir de qual idade se deve começar a se preocupar com o envelhecimento da pele? Crianças e adolescentes devem usar cremes hidratantes no rosto? Hoje em dia são tantas opções de produtos para tratamento de pele, o que procurar nas estantes das farmácias ou lojas de cosméticos. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, está no ar Pense Saúde. Para falar sobre cuidados com a pele no verão, participam conosco hoje as dermatologistas doutora Maria Silvia Laborne Alves de Souza, doutora Soraya Neves Marques Barbosa dos Santos e a doutora Simone Helena da Silva. E claro, você tem alguma dúvida, quer fazer comentário, pergunta sobre cuidados com a pele no verão? Participe com a gente. O nosso telefone de contato é o 3209-0119. Se quiser, pode participar por e-mail. O endereço é saude@tvhorizonte.com.br. E eu agradeço a presença de vocês aqui no nosso programa. E eu achei interessante e alarmante essa pesquisa que a gente acabou, na verdade, essa estimativa do INCA que a gente citou aqui na abertura do programa, com as mineiras sendo mais propensas a terem câncer de pele em comparação até com outras mulheres que vivem em cidades litorâneas. Então, vamos entender o porquê. Todo mundo sabe da importância do protetor solar, mas as pessoas não têm usado? Acredito que não, viu, Márcia? A gente faz uma campanha de diagnóstico, de alerta sobre o câncer de pele todos os anos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Isso é feito no Brasil todo. E uma das perguntas que no inquérito você usa protetor solar? E, infelizmente, até hoje, ou não protetor solar, você faz algum tipo de proteção? E, infelizmente, a gente sempre escuta a resposta só quando eu vou à praia, só quando eu vou ao clube. E eu acho que as pessoas ainda não desconhecem que, na verdade, a proteção é uma proteção que deve ser feita diariamente, independente se está sol, mesmo em dias nublados ela deve ser protegida e independente da época do ano. Sim. Então eu acredito que ainda não se use da maneira adequada, talvez por isso a gente tenha essa estatística um pouco mais alta. Inclusive, parece, doutora Simone, que você tem até números com relação a isso, né? A SBD, né, com essa pesquisa que se faz em toda a campanha de câncer de pele, que acontece em vários estados, né, em todos os estados da União, ela demonstrou-se que 70% das pessoas que participaram da campanha não fazem uso regular de 70%? Quer dizer, muito. Detalhe, na campanha já vai as pessoas que comparecem à campanha já são aquelas pessoas que já têm algum cuidado, são as pessoas que estão atentas, as pessoas que estão alertas, e mesmo essas não usam, não fazem algum tipo de proteção. Né? Bom, então, para a gente continuar o nosso debate, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pedir às pessoas de fora para nos ajudarem. De que maneira? O público nos ajuda com a dúvida, com as perguntas, então nós vamos conferir
a primeira dúvida do público para o programa de hoje. O que são os raios UVA e UVB? Eu acho que isso é bom para a gente começar, doutora Soraya, para a gente até entender ao longo de todo o programa por que o sol faz mal. Na verdade, a luz ultravioleta, ela tem várias frações, chamaremos assim. Tem a fração A, a fração B e a fração até C. Ah, tá. A gente nem fala na C, né? É porque, na verdade, ela incide menos, mas ela é tão lesiva quanto. E de acordo com o espectro da luz, é que é definido isso, a ultravioleta A, a ultravioleta B e a ultravioleta C. E qual que seria mais perigosa para a pele ou todas são perigosas? Não, teoricamente todas são perigosas, mas assim, a que está mais relacionada com câncer de pele é exatamente a B. A UVB. É, exatamente essa, mas não que ela seja menos ou mais perigosa, todas elas são. E todas elas, doutora Simone, esses raios, eles incidem em qualquer hora do dia, porque vocês falam muito assim, o ideal seria antes de determinada hora, ou depois de determinada hora, porque a incidência desses raios é menor, ou de qual deles? Na verdade, o ultravioleta A, ele incide o dia inteiro. Enquanto você tiver sol e luz solar, você tem UVA. O UVB, ele também, só que tem determinados pontos, horários, geralmente de 10 às 16, você tem uma incidência maior de UVB, e no período de meio-dia às 2, a incidência ainda é bem maior de radiação ultravioleta B. E aí, pensando nisso, os nossos protetores solares que a gente utiliza, eles são proteção UVA e UVB ou... Não, então vamos explicar um pouquinho. Então, primeira coisa, eu queria só alertar também que a gente fala só de ultravioleta, quer dizer, a gente alerta mais sobre ultravioleta. A luz, ela não é só ultravioleta e nem só ultravioleta lesiva. Então, você tem ultravioleta A e B, como a Simone e a Soraya já falaram, mas a gente tem a luz visível, que também faz lesão na pele, e a gente tem o infravermelho. Tudo isso faz parte do espectro da luz. Então, eu comecei falando isso, para falar exatamente do protetor, porque tanto a luz visível quanto o infravermelho, nenhum protetor pega. Tanto a luz visível quanto o infravermelho, eles não vão levar ao aparecimento de câncer de pele, mas vão levar, infelizmente, aquilo que ninguém quer, que é o envelhecimento da pele. Então, a flacidez da pele, as manchas na pele, elas não são causadas apenas pelo ultravioleta, elas são causadas pelo ultravioleta, pela luz visível e pelo infravermelho. O protetor, esse número que se vê no protetor, é apenas uma proteção contra a ultravioleta B. O ultravioleta A, agora por lei, na Anvisa, todo protetor que colocar um valor de ultravioleta B é obrigatório que tenha metade da proteção para ultravioleta A. Então, se o fator de proteção é 30, ele tem que ter 15 de ultravioleta A. Então, todo protetor tem que carregar proteção contra os dois. Isso já é uma nova norma, não está estabelecida ainda para todos os protetores ainda, porque isso foi em 2012 que foi estabelecido, e eles têm 2 anos para cumprir essa norma, mas a maioria dos protetores já vem se adaptando. Mas aí a gente não pode esquecer de luz visível e de infravermelho. Então, o que te protege? Não é protetor que te protege. O que te protege é um esquema de proteção. Roupa que te protege, protetor opaco, então protetor em forma de base te protege contra a luz visível. Ficar na sombra, usar óculos, ou seja, proteção, não protetor. É essa que é o diferencial, eu acho que todo mundo deve estar alerta quanto a isso. Prestar atenção nisso. Quando você fala aqui, então, em proteção, protetores, você citou, protetor de cor. E hoje em dia tem uns, inclusive, para rosto, que eles têm a cor de base. Isso, então, seria... Um protetor físico. Físico. Quando a gente põe só número, é um protetor químico. Quando você põe base, é um protetor físico. Por isso que a roupa é um protetor físico. E hoje, inclusive, existem roupas que são protetores, que tem, além de tudo, um protetor. Eu já vi esse tipo de coisa. Bom, a gente vai ter... Acho que dá tempo ainda de continuar. Por quê? A gente está pensando no câncer de pele, mas as pessoas também estão muito preocupadas com mancha, com envelhecimento e outros problemas que podem ocorrer. E eu quero falar um pouquinho, então, sobre envelhecimento e cuidados preventivos durante e após o sol, inclusive, doutora Soraya. Uso de protetores durante e de hidratantes após é aconselhável para todo mundo em qualquer idade?
É interessante que se use, sim. Inclusive, assim, porque Inclusive, a pele, a pessoa quando está mais exposta ao sol, geralmente é quando está na piscina, quando está na praia, porque aí, apesar de que a gente tem que pensar na proteção como um todo e todos os dias, ainda reina a ideia de que a proteção é só nessas situações. Então, supondo que a pessoa vá à praia, à piscina, tem que lembrar de se hidratar a pele também nessas situações. Inclusive, criança, eu até coloquei ele na abertura do programa, a partir de qual idade a gente deve começar a se preocupar com o envelhecimento da pele? Crianças e adolescentes devem utilizar hidratantes, inclusive no rosto? Não, a partir do momento que você nasce, você já está envelhecendo, na verdade. Então, o cuidado é diário em todas as idades, dependendo da atividade que a pessoa faz, atividade física. Se é um nadador, por exemplo, tem que ficar mais atento. Se é uma pessoa que corta mais contato com o vento, com o sol, com o meio externo. Né? Então, isso tudo tem que ser observado. O clima onde que a pessoa vive. Bom, daqui a pouco a gente continua com esse debate aqui, porque agora chegou a hora do intervalo. Mas antes de ir para o intervalo, eu gostaria de falar da campanha Faço Parte. Se você está fazendo, nosso agradecimento. O seu apoio é importante para que a TV Horizonte e os outros veículos de comunicação da Arquidiocese possam cumprir sua missão. Com seu apoio, a campanha quer também construir a Catedral Cristo Rei e atuar na revitalização do patrimônio histórico e natural, que é a Serra da Piedade, em Caeté. Para saber como fazer parte, ligue em horário comercial para a central de atendimento da campanha. O número é 3209-3559, código de área 31. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, participe do nosso programa com a sua dúvida, o seu comentário, sua pergunta. O telefone para participar é 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Voltamos daqui a pouquinho. Cuidados com a pele no verão. Esse é o tema do programa Pense em Saúde de hoje. Você já sabe. Para participar, basta ligar para 3209-0119 ou enviar um e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Eu falei também na abertura, doutora Simone, sobre... A gente está falando muito do sol, mas eu deixei a seguinte dúvida no ar. A água da piscina e a água do mar também podem ser prejudiciais para a pele? Sim. A água de piscina, ela tem uma cloração, né? Então, o cloro, ele pode irritar a pele. E tem pacientes que já possuem, por exemplo, dermatites, que podem piorar, serem agravadas, né? Com água de piscina. E a água do mar é uma coisa muito interessante que tem aumentado uma queixa no consultório, eu não sei se os colegas também têm visto isso, de prurido quando entra na água do mar. Coceira mesmo. E eu estava lendo, né, depois disso, que muitos pacientes com essa queixa, e no mar brasileiro você tem algumas águas-vivas que produzem umas larvinhas que podem penetrar na pele e causar prurido. Mas são bem específicos, são áreas de dobra, debaixo de traje de banho. E isso muitas vezes passa até batido para a gente mesmo, né, que é uma lesão muito... ela é típica, mas a gente não pensa muito nesse tipo de lesão. A água, pensando no mar também, uma coisa que a gente não pode esquecer é da areia. Então, a areia também pode carrear alguns protozoários, principalmente uma larvinha que vem do intestino de cães e gatos, que é a larva migras, né? Então, muitas vezes o paciente enfia o pé debaixo da areia, então pode dar aquela lesão que é bem semelhante mesmo ao mapa geográfico, no dorso do pé e também na região glútea também pode ter. E as micoses, né, que a gente vê muito porque o paciente, por causa das elevadas temperaturas e por causa da umidade, muitas vezes você não faz uma secagem adequada. Então, você acaba propiciando e desencadeando a presença de micoses também. Nesses casos, então, o cuidado, por exemplo, para quem está na praia ou para quem está na piscina, seria o quê? De vez em quando tomar uma ducha? Assim que você sair da água de piscina e da água do mar, você tomar uma ducha mesmo, né,
água sem uma ducha fria mesmo, para fazer a eliminação. Usar um hidratante seria adequado também, tá? Principalmente naqueles portadores de eczema. Por quê? Porque o cloro, ele piora, mas o sol, muitas vezes, ele ajuda também nesses pacientes com eczema, sabe? Então, você tem um meio termo, proteger a sua pele, mas também não expô-la demais, né? Entendi. Hoje a gente tá... pode falar. Tem ainda o detalhe que a água, ela reflete os raios ultravioleta e muita gente fala assim, não, então eu vou ficar o dia inteiro dentro da piscina e acha que não precisa de se Está proteger. protegido, né? E não é verdade, é a reflexão, assim como a areia e outra que não é o nosso caso aqui, a neve, Que também reflete e queima. Era isso que é interessante de lembrar, como do começo do programa. Aí a gente fala só das pessoas indo para a praia. Pra praia, mas tem... a gente tem que lembrar que nós aqui em Minas Gerais, exatamente por ser montanha, a gente tem um índice ultravioleta alto por causa da elevação. Então, todo lugar que for montanha, você vai ter índice ultravioleta alto. E você, quando está de férias, você está numa atividade ao ar livre. Não interessa se é praia, é caminhada, é bicicleta, é qualquer atividade ao ar livre, você está um pouco mais exposto a essa luminosidade. E a neve também, né? Porque a gente está falando em verão, mas tem gente que aproveita essa época para ir para uma neve, não esquecer do protetor solar. A neve, principalmente, aí na neve vai ter uma exposição bem maior no rosto. No rosto, né? E normalmente quem fica o dia inteiro esquiando, ela fica com a marca até do óculos. Exatamente, porque queima nos outros lugares. Queima muito, a neve queima muito. Por causa do reflexo mesmo. Reflexo da neve. E quando você está na neve e não está nevando, normalmente o dia está muito claro. Não é o calor do sol que machuca, é a luz do sol que machuca. É isso que a pessoa tem que ter em mente. Por isso que eu falei que não é apenas o ultravioleta. A pessoa pensa em sol sempre como calor, queimadura. Não, é luz. Então, se tiver luz, está tendo algum dano na pele. Bom, eu acho que nós vamos conferir agora mais uma pergunta de telespectador e eu acho que, de alguma forma, está relacionado com isso que você acabou de falar, doutora Maria Silva. Vamos conferir. Por que o sol causa envelhecimento da pele? É exatamente isso. Isso é o fotoenvelhecimento, então. Então, a gente tem dois tipos de envelhecimento. O envelhecimento normal, que é pela idade, e o envelhecimento que a gente chama de fotoenvelhecimento. O fotoenvelhecimento é isso. Como a Soraya falou no início, ultravioleta A e B, o ultravioleta A, ele penetra mais profundamente na pele, ele atinge as fibras elásticas de sustentação da pele, colágeno, degenera. E é por isso que você tem um fotoenvelhecimento. A área que está exposta, ela tem cor diferente, ela tem textura diferente, ela fica mais flácida por causa dessa exposição à luz, que é a qualquer horário do dia, tá? Não é só entre 10 e 2. Bom, aí pensando nisso, aí vem mais uma vez a hidratação, a proteção. Agora, a doutora Maria Silva tocou num ponto que é o colágeno e outras fibras elásticas e pensando já nisso, muitas mulheres falam, para combater isso, diminuir o envelhecimento, vou tomar colágeno, hoje em dia tem tomado muitas cápsulas de colágeno. Até que ponto isso é válido ou não? Eu já estou vendo as doutoras ali. Mas como é que você vai tomar um colágeno para o colágeno ir parar lá na pele? Que garantir que aquele colágeno vai ser... Esse é o raciocínio que tem que ser exposto, porque não é bem assim que funciona. Então, não é tomando colágeno que ele chega lá. Então, a nutrição da pele, ela é feita, mas não é dessa forma, não é tomando uma coisa já pronta. Ela não vai parar lá na pele. Você quer comentar? Porque eu vi que você fez assim com a cara. Porque a renovação de colágeno é mais você usar produtos tópicos, né? Então, assim, existe hoje produtos no mercado que já está consagrado no receituário dermatológico, né? Então, que realmente ajudam na produção mesmo de colágeno, né? Não numa extensão que todas as mulheres queriam, né? Mas você consegue, pelo menos, melhorar o envelhecimento extrínseco, esse envelhecimento externo e retardar um pouco o envelhecimento normal, cronológico, intrínseco. Tá certo. E a gente está falando de hidratação da pele, mas a hidratação mesmo com água é também extremamente importante para a saúde da pele, não é isso? Então, a hidratação, ela é interna. Então, quando a gente fala usar um hidratante, na verdade, não é passar alguma coisa que vai dar água para a pele, é o oposto.
Segura. O hidratante, ele vai segurar a água que você tomou. Então, a hidratação é a hidratação de verdade, é oral. É beber água beber mesmo. água, suco, chá, não refrigerante, mas tudo que tenha líquido com água, que você vai manter. Então, quando você usa um hidratante, e isso você pode usar um hidratante ou um lubrificante, o que ele está fazendo é segurando a água dentro do seu já corpo. existe. E aí você não vai ressecar externamente. Então, é obrigatório que você beba no mínimo 2 litros de água por dia, dependendo, lógico, do tamanho da pessoa, se for uma menor, menos, se for maior, mais. E nessa época, então, de calor extremo, né? Com às vezes certeza até absoluta, porque você vai perder um pouco dessa água. Eu não entendo muito bem qual que é a diferença entre hidratante e lubrificante que você citou aí, não. Não, são substâncias diferentes. Ah. Só como exemplo, óleo é um lubrificante e outras substâncias são hidratantes. Elas têm função de recuperar a barreira e fazer uma barreira, vamos dizer, um pouquinho mais firme para não perder a água. Então, na verdade, a gente precisa dos dois, tá? Hidratantes e lubrificantes. Vamos conferir mais uma pergunta de casa dos nossos telespectadores com relação ao tema de hoje. Assim, eu já ouvi falar que no verão não pode fazer esfoliação na pele. Eu queria saber se é verdade. E aí, doutora Soraya? Não deve fazer porque não é em todas as situações não, mas por exemplo, a pessoa está assim num ambiente que vai enfrentar uma praia ou vai enfrentar um clube, ela faz uma esfoliação, torna a pele muito mais sensível e qualquer raio ultravioleta que colocar ali de frente à pele dela vai ser mais sensível, vai agredir mais. Então a razão é essa. De alguma forma acaba tendo um efeito abrasivo mesmo, né? Tem um efeito abrasivo, Então, tira a proteção. A mesma coisa em relação à bucha vegetal, para os banhos. É o mesmo raciocínio. Ah, entendi. É o mesmo raciocínio. Mas essa não é só no verão, não. Essa é sempre, tá? O quê? Você nunca deve usar bucha. Pelo menos. Mas nem o tipo. Nunca. A proteção, a barreira de proteção da pele, ela existe como uma função. A gente tem uma barreira e ela tem uma função, que é de reter líquido, de proteger contra o meio ambiente, de manter uma harmonia entre os seres vivos que vivem no nosso corpo. Quando você esfolia mais do que você deveria esfoliar, você quebra essa barreira e você facilita infecção, você facilita o envelhecimento. Então, o uso de bucha facilita alergia, você entra em contato com uma substância. Então, por exemplo, se você tiver com uma pele hidratada, se entrar em contato com uma substância que for uma substância química, às vezes você não tem nada. Se você tiver seca, aí você pode ter. Então, essa barreira ela deve ser preservada e não existe nenhuma barreira melhor do que a barreira natural. O hidratante é uma barreira artificial. A bucha vai tirar a sua barreira natural. Então, a bucha banho não só... Banho é água, sabão em pouca quantidade, E a banho própria mão. rápido, água morna, tudo para você preservar a barreira natural. Bucha, nunca. Nem pensar. Nem pensar. No máximo no pé de uma criança, o joelho, e olhe lá. Adulto, Nem nunca. pensar. Nem pensar. Bom, é ótimo, porque eu acho bom que a gente vai aprender um tanto de coisa nova hoje aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais dúvidas, inclusive com a sua de casa. Se você não ligou, às vezes ainda dá tempo de você mandar sua pergunta, sua dúvida. Estamos falando sobre a saúde da pele no verão. Lembrando que o nosso telefone de contato é o 3209-0119. E o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Fique por aí, voltamos já já. Cuidados com a pele no verão, mas na verdade no verão sempre, né, gente? Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje e é um tema que conta com a sua participação. Aliás, o programa é feito para você e com você. Então ligue, participe, mande o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida.
O telefone de contato é o 3209-0119 e o e-mail é saude@tvhorizonte.com.br. Doutora Simone, fiquei arrasada aqui no intervalo, porque eu contei aqui para elas, porque elas estavam no bloco anterior, elas dizendo sobre não se deve usar bucha de nenhum tipo no banho. E eu falo que normalmente depois do programa, que a gente usa maquiagem, eu fico aflita, doida para lavar o rosto, e eu tenho uma escovinha própria para lavar o rosto, para tirar a maquiagem. Nem pensar, doutora Simone, minha escovinha. Lixo! Lixo, porque a escova, ela é realmente, igual a doutora Maria Silvia, a doutora Saraya já falaram, né? Ela altera essa barreira cutânea e tira um fator importante, que é o manto hidrolipídico da pele. Então, isso vai favorecer o ressecamento da pele, né? Vai favorecer também o envelhecimento, então, o envelhecimento da certeza, pele, né? As peles mais secas Então, ficam você mais está secas. fazendo errado, Márcia. Já chegou em casa, já vou jogando lixo direto, acabou. A gente fica tentando ter o cuidado da higiene, de higienizar, exatamente para manter a pele limpa, e na verdade você está piorando nesse caso. Porque muitas vezes você tira os nossos seres vivos, a nossa microbiota, como a doutora Maria Silvia falou, que é importante para proteger contra patógenos externos. Então, você está criando um nicho para que haja colonização de outras bactérias externas, né? Então, a gente tem os estafilococos aí que são patogênicos, que vão ocupar os nossos estafilococos bonzinhos, né? Assim, que já estão acostumados com a nossa pele. Então, você deve evitar mesmo o uso, né, de bucha. Jogue Então, fora. Não, já foi pro lixo. A gente vê com muita frequência crianças, quando voltam da praia, exatamente porque voltam com a pele mais seca e têm contato com esse ambiente, muitas vezes voltam com infecções comuns, tipo impetigo, não só micoses, exatamente por causa dessa perda desta barreira natural. Né? Ela perde a barreira porque ela fica muito mais tempo exposta ao vento, muito mais tempo exposta à água, não precisa ser nem o sol. E aí acaba voltando com uma bactéria e facilitando a penetração da bactéria na pele. Esse manto é como se ele fizesse a barreira mesmo. E aí não deixa a bactéria entrar. Uma outra coisa que eu gostaria de esclarecer, dúvida que às vezes as pessoas têm, uso de perfume, combina com sol, com mar, com praia, com piscina, doutora Soraya? O perfume, dependendo do lugar que ele vai ser usado, mas normalmente no pescoço não, porque ele pode causar até manchas. Ah, tá. Porque tem substâncias que são solventes, que são o veículo que ele é usado, né? E pode ter um efeito ruim junto com a luz ultravioleta. Tá. Então não convém usar. Não convém Não, usar não convém. perfumes, Não. uso de qualquer outro tipo. Esses protetores que são... Tem até uma pergunta aqui, mas esses protetores que têm como se fosse uma base, eles podem ser utilizados no sol? Porque aí vem de novo aquela ideia de, puxa vida, mas é sujeira, tá entupindo o poro. De jeito nenhum. Ó. Não O tem protetor problema. é um creme, aquilo ali é uma cor. É como se fosse uma base, igual de maquiagem. Ele é colocado uma substância, essa substância ela é mais grossa e ela seria branca. É colocada a cor exatamente para você não ficar com o rosto branco igual de palhaço. Mas ele é uma substância que vai fazer uma proteção, como se fosse uma roupa, eu estou falando uma coisa fina no seu rosto. Ela deve e pode ser usada na praia. E a tecnologia já está tão avançada que já não tem esse efeito oclusivo completo que havia um Entendi. tempo atrás. Vamos conferir mais uma pergunta dos nossos telespectadores com relação Queria ao tema de hoje. saber, no verão, quantas vezes é preciso a gente reaplicar o protetor solar durante o dia? Não é só no verão, não. Então, em qualquer época do ano, qualquer estação, um protetor só tem uma durabilidade máxima de 3 a 4 horas. Então, se você quiser manter a mesma proteção, você vai ter que repetir 3 a 4 horas. E se você estiver no sol, aí ele vai ser degradado com mais rapidez. Então, menos até. Se você entrar na água, lógico que os protetores, alguns vêm escrito à prova de água, mas não é a prova de água 1 hora dentro da água. Ele é a prova de água, entrou e saiu. Então, você deve repetir. Então, na praia é uma coisa, mas no dia a dia, verão e inverno, você deve repetir pelo menos 2 vezes, de manhã e na hora do almoço. Em dias nublados,
A mesma coisa, doutora Simone? Mesma coisa, né? Você tem, com os dias nublados, você tem as nuvens que protegem contra o UVB, né? Teoricamente, mas o UVA passa, né? Continua. Então, continua. Você tem que fazer o uso, sim. Então, eu falo para meus pacientes, olha, pode chover canivete, tem que usar filtro solar. Então, tem que usar sim. Sabe? Protetor do mesmo jeito. Um outro medo, a gente pensa muito em proteção, pensando no câncer. Falamos também de fotoenvelhecimento, de rugas, e manchas é um outro grande medo. Eu gostaria que vocês falassem do sol como um causador ou um dos causadores das manchas, doutora Soraya. No papel do sol, emitindo esses raios, eles vão, na verdade, vai causar uma deterioração da pele que vai levar a essas manchas, que são diversas. São essas manchas que estão na mão, no braço, no rosto, que são verdadeiras sardas, sardas solares, e estão relacionadas ao fotoenvelhecimento. Existem outras manchas que não se sabe exatamente se é só com o sol, mas o sol piora, que são essas manchas no rosto, essas maiores, que dão mais na bochecha das mulheres principalmente, que é piorada com a luz ultravioleta também. Então, assim, para todos os lados tem que fazer a fotoproteção, né, de uma forma geral. Então, essa mancha, às vezes a pessoa fica o ano inteiro em tratamento para poder diminuir essas manchas e fica uma semana na praia e lá estão elas novamente. Porque essa pessoa que tem esse tipo de mancha, ela tem uma sensibilidade a traduzir a luz para a pele. O que acontece? A pessoa morena, quando toma sol, ela vai ficar mais colorida, não é verdade? Uma pessoa branca, normalmente ela toma sol, ela fica rosada e volta a cor. Então, é como se naquele lugar você tivesse células que conseguem ser estimuladas mais facilmente. Então, aquele local vai ganhar cor primeiro. Então, ela sempre vai ficar de 2 tons. Então, aí é que o protetor em forma de base, para esse tipo de mancha, é muito melhor, porque ela vai fazer uma barreira. Além da barreira química, tem a barreira física. Então, quem tem a facilidade, infelizmente, isso é uma doença, e ela é uma doença genética, e ela acontece muito mais nas pessoas morenas, elas têm que estar atentas, porque senão realmente ela vai ficar um tempão clara, depois ela toma... Ela não precisa de tomar sol, tá? De novo, é a luz. Quem mancha é ultravioleta A. Não é o calor, é a luminosidade que tem durante o dia todo. Essa luminosidade é igualzinha às 6 horas da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Quando você está em horário de verão, significa que você tem mais horas de luz. Por isso que no verão ela piora. Não precisa você ir para a praia. A pessoa fala, basta ser verão, ela piora. Lógico, você está acrescentando 2 horas, 3 horas por dia de luz. De luz. É isso que a pessoa tem que entender. Ela tem que se proteger da luz. Aí, nesse caso, luz do sol ou luz... Qualquer luz, é luz visível. Não essa luz, porque essa luz carrega uma carga de ultravioleta, mas ela é pequena em relação ao sol. Então, 24 horas debaixo dessa luz é igual a 5 minutos de sol. Então, lógico que você vai somando tudo, mas eu quero, eu gostaria que todo mundo soubesse que é luz, que todo mundo fica sol, vou sair do sol. A gente não tem jeito de sair da luz, a gente tem que se proteger, porque a luz, nós moramos num país tropical. Certo. A gente vai viver nessa luz e a luz também é boa, ela não tem só coisa ruim, não. Tá bom. Pois é. Agora, eu gostaria de... a gente está falando aqui de cuidados no dia a dia, mas algumas pessoas, por exemplo, têm tendência a ter acne. O sol ajuda ou atrapalha? Pode melhorar esse aspecto, doutora Soraya? Tem acne que até é exacerbada pelo sol. Piora? Que piora. Agora, tem muitos pacientes que falam, eu fui para a praia e melhorei a acne. Às vezes porque, na verdade, fica mais seca e a própria luz ultravioleta também com o lado bom dela, que na verdade é uma imunossupressão, ela pode fazer com que aquilo ali melhore a reação inflamatória. Então, assim, é um lado bom da luz ultravioleta. Mas existe acne exacerbada, desencadeada pelo sol. Tá certo. E também pelos usos de hidratantes, que podem ser muito oclusivos, que aí pode também estar exacerbando, né, a acne. Bom, ela falou de uso de hidratantes, que pode ser oclusivo, qual que é bom, o que tem gel, o que é creme. A gente falou até na abertura do programa,
você chega em qualquer, ou farmácia, ou produtos cosméticos, são tantas opções que fica difícil de escolher. E aí, doutora Simone? Olha, na verdade, primeiro de tudo, você tem que procurar seu dermatologista, sabe? Para avaliar a sua pele. Porque hoje em dia, o veículo, né, que carrega os produtos que vão melhorar a pele, eles variam. Então, você tem um veículo que é creme, veículo que é gel creme, veículo que é oil free, né? Veículo que é gel. Então, depende do tipo de pele que aquela pessoa tem e quais as alterações que ela tem na pele. Então, você tem que ser avaliado por um dermatologista. A gente vê muito, Márcia, pacientes que vão viajar para o exterior e voltam cheio de cremes, né, de marcas famosas, carésimos. Chega aqui no Brasil e não dá conta de usar, porque eles são muito cremosos. Então, não é adequado para a pele daquele paciente. Então, ela acaba aparecendo, exacerbando acne, né, milho. Então, o ideal é você procurar um dermatologista para fazer uma ver avaliação. qual que é a sua. E esse cuidado preventivo, que inclusive crianças e adolescentes podem também passar hidratantes no rosto, eu até já tinha colocado isso. Olha, o rosto é um pouco diferente do corpo em termos de lubrificação. O rosto, você tem um número de glândulas sebáceas muito maior do que no corpo. Então, você tem que avaliar se você precisa. Não é obrigatório o uso do hidratante no rosto. Se você tem uma pele que lubrifica naturalmente, você já tem a lubrificação natural. Aí, no seu rosto, você não vai precisar de hidratante. Se você tem uma pele que não tem essa lubrificação, aí você vai precisar. Por isso que a maior dica é não compre sem saber o que você precisa. Você pode estar comprando em excesso, você pode estar comprando errado e você pode estar piorando em vez de melhorar. Então, o hidratante, quando a gente fala hidratante, é muito mais corporal, porque você não tem o número de glândulas de lubrificação no seu corpo. O rosto é diferente, tá? Bom, daqui a pouco a gente volta para responder mais perguntas e a sua de casa. Que chegou, se não chegou, ainda dá tempo. Vai ligando pra gente. Cuidados com a pele é o tema do programa de hoje. Nosso telefone de contato é o 3209-0119 e o nosso e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. O intervalo é rapidinho e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Pense em Saúde. Vamos agora responder, então, as perguntas que chegaram de casa por telefone ou por e-mail. A Marília do Bar Floresta, ela gostaria de uma orientação para quem tem vitiligo e o sol. Quais devem ser os cuidados? Olha, o vitiligo, uma das formas de tratamento do vitiligo é a radiação ultravioleta A e ultravioleta B. Entretanto, esse tratamento é feito com o dermatologista, ele vai avaliar a dose adequada, que não vai causar problemas, né, para esse paciente. Mas, se ela não estiver fazendo nenhum tratamento, ou se ela não estiver sendo acompanhada por um dermatologista, o que eu posso orientá-la é usar um protetor solar. Por quê? Essas manchas, a quantidade de melanina é baixa, é nula, né? Quase, porque o organismo ele acaba metabolizando mais, ele agride a célula que produz a melanina. Então, ela fica mais exposta à radiação, à luz solar e acaba, então, piorando. Então, use protetor solar até uma avaliação dermatológica, porque existem tratamentos, existem lasers, existem a própria radiação ultravioleta, mas até ela procurar um dermatologista, use protetor solar. O Isaías, do Barreiro, ele pergunta se fazer barba todos os dias prejudica a pele do homem. Não prejudica. O que às vezes pode acontecer é uma barba mais grossa, um pelo que tem mais tendência a encravar, e o jeito de fazer a barba não está correto. Então, tem peles mais sensíveis também, não é? Tem peles mais sensíveis, lâminas que cortam muito rente, então o cabelo ele entranha um pouco mais, ele retrai. E se a pessoa tem essa tendência a encravar, então pode dar aquele aspecto de machucado mesmo. Então tem que ver qual que é a situação real dele, né, especificamente, porque não é uma coisa muito genérica. E a partir do momento que fez a barba, a loção pós-barba ou o hidratante, então seria aconselhável, porque a barba de alguma forma também está agredindo, tirando essa proteção que a gente estava falando, né, doutora Soraya? Hidratante ou pós-barba? Seria alguma substância que pudesse ajudar naquela lubrificação imediata.
Certo. A Vera do bairro São Cristóvão pergunta o seguinte: uma pessoa com alergia ao protetor solar, o que fazer para se proteger? Primeiro, ela tem que saber qual substância, porque os protetores solares são de substâncias diferentes. Então, ela pode ter alergia por um e não ter por outro. E se ela tiver alergia das substâncias químicas, ela pode usar a proteção apenas física. Existe protetor solar que não tem químico, ele é só proteção física. A gente usa em criança, a gente usa em grávida. Então, existe esse protetor solar. Ela deve procurar orientação porque existe. Grávida precisa de um cuidado, não deve usar o protetor? A grávida, não é que ela não deve usar, ela deve evitar a sensibilização. Então, na grávida, a gente deve usar mais protetores apenas físicos, como na criança. A criança deve usar protetor mais físico do que químico. Certo. A Carla, do centro, gostaria de saber o que vem a ser um protetor solar com ácido hialurônico, doutora Simone. Olha, o protetor solar com ácido hialurônico é um protetor. O ácido hialurônico ele vai funcionar mais como um hidratante mesmo da pele. Então é isso, é um filtro solar com um hidratante. Com hidratante. E é bom saber que a pessoa que vai usar isso, ela deve ter a pele seca. Senão ela acaba fazendo uma piora. Se ela tiver uma pele oleosa e usar um protetor desse tipo, pode ficar mais oleosa. O ácido hialurônico, tá certo. O ácido hialurônico é um pelo hidratante. fato de ser hidratante. É um hidratante. O Paulo, do bairro Carlos Prates, ele diz o seguinte: com a idade, surgiram manchas nas mãos, nas costas e no rosto e também pintas. Ele gostaria de saber se usar CO2 ajuda a eliminar essas manchas e pintas. Você tem vários tratamentos para essas manchas. Vários. Tem que ver qual que de fato ele está falando. Então, deve procurar um dermatologista para orientar. Explica o que é esse CO2. CO2 é um tipo de laser, mas, na verdade, nem a especificidade dele não seria o melhor para manchas. Mas, assim, é difícil abordar dessa forma. Entendi. Mas é só porque quando coloca CO2, muitas pessoas estão em casa assistindo e nem porque sabem o que se trata. laser de CO2 Entendi. é um tipo de laser que é chamado, é o gás que tem no laser, que é o gás carbônico, então por isso ele chama CO2. É um laser que é de rejuvenescimento e ele faz uma queimadura superficial na pele, depois essa pele recupera e vai rejuvenescer. Então, quando tem mancha, a mancha vai sair junto. Mas ele não é a primeira indicação. Existem várias maneiras, como a Soraya disse, para ajudar. E tem vários tratamentos. A primeira coisa é fazer o diagnóstico de qual é a pinta e se essa pinta é uma pinta que deve ser retirada e de que maneira que ela deve ser tratada. E até averiguar, né? Com certeza. O Roberto do Horto pergunta qual a diferença entre sabonete líquido e sabonete em barra, se o sabonete líquido com óleo seria o mais indicado para a pele. O sabonete líquido com óleo a gente até usa muito em crianças, com dermatite, com eczema, pacientes com pele seca, tá? Então a gente usa mais. O sabonete em barra, o que faz a diferença entre sabonete líquido e barra, geralmente é a substância que vai dar espuma, tá? No sabonete. Geralmente, o sabonete líquido, a gente usa um pouco mais a pele mista, né? E o sabonete em barra a gente pode usar mais em peles mais secas. Mas assim, pele seca, você não deve ficar fazendo uso constante de sabões de uma maneira geral. Agora, o sabonete líquido com óleo, a gente usa mais em peles mais secas, tá? Mas você deve ser retirado rapidamente em áreas não tão extensas. Então, áreas que precisam mais de ser usado. Você está dizendo aí não usar tanto. Tem pessoas que, principalmente nesse calor, às vezes tomam 2 ou até 3 banhos por dia. Então, o sabonete não deve ser usado em todos, né? Isso. E a gente pede para você usar nas regiões que precisam mais, no pé, genitália, debaixo dos braços. E no segundo banho, se possível, não ficar usando tanto sabonete, né? Nem bucha. E no rosto? O rosto precisa de um sabonete especial? Olha, depende do tipo de pele, a gente vai cair nisso de novo, tá? Então, para você controlar, hoje em dia a gente não quer ressecar a pele, por exemplo, pele oleosa, você quer controlar a oleosidade. Então, existem tipos de sabonetes para esse tipo de pele. Então, depende muito do tipo de pele e qual tipo de tratamento que você está propondo para aquele paciente. A Valdete do bairro Santa Teresa pergunta o seguinte: para sintetizar a vitamina D, qual o melhor horário para se tomar sol? É aconselhável o uso ou não do protetor solar? Não, o melhor horário é o pior horário. O pior horário, o bom horário para a vitamina D é o pior horário para a pele, né? Porém, não é um tempo assim longo e é um tempo bem delimitado e não precisa de ser em todo o corpo. Pode ser numa área
específica, não precisa de ser o rosto, não precisa de ser a área que está normalmente fotoexposta. E sem protetor solar. Mas ela vai variar de acordo com o tom de pele da pessoa. Então, uma Exatamente. pessoa morena, para a síntese de vitamina D, Precisa de precisa mais de tempo, ficar mais tempo na luz. E uma pessoa mais clara precisa de ficar menos tempo na luz. A outra coisa é a cidade que você mora. Se você mora no sul do país, você vai precisar de mais tempo na luz. Se você mora no Nordeste, menos tempo. Esse tempo Então, é é o quê? São individual. minutos? 10, 15 minutos? 5 minutos. É. 5 minutos 3 vezes por semana numa pessoa de tom claro é suficiente. E não necessariamente tem que ser na área que já é exposta. Então, você não precisa tomar sol no seu rosto, na sua mão. Você pode tomar sol em outra parte do seu corpo. No braço, nas costas, na perna. na perna, para a síntese de vitamina D. Senão, você vai sobrecarregar o lugar que você já toma. Tá certo. A Cláudia, ela gostaria de saber a diferença entre protetor solar e bloqueador solar. Nenhuma. É até proibido escrever os dois nomes agora. Uma das coisas uma das regras da Anvisa foi essa. Todos iam tirar o nome bloqueador, porque nenhum é bloqueador. Todos eles são protetores. Então não existe protetor e bloqueador. É a mesma coisa. Bom, esse aqui, duas perguntas aqui fora do tema, mas vamos lá rapidinho para ver se dá tempo de responder. A primeira, a Ângela do bairro Ipanema, que diz que está usando Pantogar por causa de um problema na unha. Ela gostaria de saber por quanto tempo tomar. Primeiro, ela tem que fazer o diagnóstico. Qual é o problema na unha? Porque o problema, né? Normalmente, o uso desse tipo de medicação é para dar força. Ele é a base de aminoácidos para fortalecer proteína, para fortalecer. Então, depende qual que é o motivo. Às e vezes aí está vai faltando avaliar. cálcio, né? Aí Vai avaliar qual que é o motivo. Aí tem que ser o médico que passou para poder avaliar. E a outra pergunta chegou por e-mail da Maria de Fátima. Ela gostaria de saber se púrpura é uma doença e se faz parte, ela sabe que não faz parte do tema de hoje, mas ela diz o seguinte, se vocês poderiam fazer algum comentário sobre isso. É porque aparecem manchas vermelhas nos membros inferiores, inclusive até acima do tornozelo, indo até abaixo do joelho. E no local ela diz que queima, arde e fica quente. Esse problema dura cerca de 3 a 5 dias. Ela, na última vez que ela teve, foi tão forte, na extensão das pernas, queimava tanto que ela procurou um pronto atendimento. Fez exame de sangue, não deu infecção, eliminando a suspeita de erisipela. E fez também o duplex e não havia risco de trombose. Ela gostaria de saber se existe essa possibilidade da púrpura ser medicamentosa ou alérgica. Ela disse que foi encaminhada para um novo teste antialérgico. Ela agradece e gostaria de saber mais informações a respeito. Muito obrigada a você pela sua participação. Quem gostaria de comentar, doutora Simone? Púrpura é uma doença. É uma doença. É uma doença. Agora, ela tem inúmeras causas, né? Tem que saber qual tipo de vaso que ela está cometendo, porque a gente, teoricamente, a gente dá para ver no exame clínico se é de pequeno vaso, se é de grande vaso. Pela história clínica do paciente, a gente, dá para você ter uma base do que pode estar causando essa púrpura. É interessante, infelizmente, a gente não vai poder ajudá-la muito, mas a gente sabe que é uma doença e pode ser causada desde medicamentos. Pode ser medicamentosa? Pode né? sim. Como ela disse. Tá? Merece uma investigação. Isso. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Gostaríamos de agradecer a presença, a participação de vocês e ampliar o nosso tema, então. Cuidados com a pele sempre, todos os dias. Sempre, todos os Não é dias. isso? Bom, Pense em Saúde de hoje chegou ao fim, mas você pode rever o nosso programa nos horários alternativos. Terça, às 5 da tarde e sexta, 1 da tarde. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Vamos continuar fazendo juntos o programa Pense em Saúde, uma parceria do Unimed BH com a TV Horizonte. Tenha uma ótima semana e lembre-se, pense em saúde sempre.